Se a política econômica não for modificada com urgência, a indústria brasileira está condenada a viver uma das maiores crises da sua história. Este é um dos trechos de uma publicação feita no último boletim Economia e Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, de autoria do professor José Luiz Oreiro. Professor, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite também. Me parece que, pelo que li da publicação, juros altos, taxa de câmbio, tributação exorbitante, redução de gasto público em infraestrutura, parece que são as causas principais aí dessa turbulência aí nesse setor da economia industrial. Uhum. Seria isso? Com certeza. Desde 1985 que a gente está detectando um processo de desindustrialização da economia brasileira. O que vem a ser a desindustrialização? A desindustrialização é um processo de redução do percentual da força de trabalho empregada no setor industrial. Isso é preocupante porque a indústria é o setor mais dinâmico da economia, é o setor que puxa o crescimento econômico. Então, se a indústria está diminuindo a sua importância na economia brasileira, isso significa que o potencial de crescimento da nossa economia nas próximas décadas vai estar sendo comprometido. E desde 85 que a gente está verificando esse processo de desindustrialização. Ele se acelera na década de 90, basicamente por causa dos seguintes motivos. Primeiro, a abertura da economia, feita com o governo Collor. Em 94 isso. Não, isso foi um pouquinho antes. A abertura foi em 90, 91. Já no governo isso, Collor. Foi no governo Collor. Aí, durante o governo Fernando Henrique, você teve a apreciação da taxa de câmbio, né? Uma transição do Itamar para o Fernando Henrique, você teve uma grande valorização da taxa de câmbio, junto com o aumento da taxa de juros. Isso comprometeu bastante a competitividade da indústria brasileira e alguns setores da indústria simplesmente desapareceram. Então, esse processo se acelera de 94 até mais ou menos 99, quando o Brasil muda o regime de câmbio. Ele abandona o sistema de câmbio fixo e vai para um regime de câmbio flutuante, em 99. Em 2002, parecia que esse processo ia ser revertido, porque o câmbio foi para um patamar bem mais competitivo. Foi em 2002 que a economia brasileira deu um grande salto de exportação. Então, muitos industriais acreditaram que, a partir de 2002, realmente a economia brasileira teria um câmbio competitivo e nunca mais teria problemas. Isso tudo para reaquecer a indústria. Isso. E isso ocorreu em 2002, só que de 2004 para cá, o processo foi novamente revertido. Ou seja, voltou-se ao processo de desindustrialização. De 85. Que começou em 85, exatamente. E isso se agravou, pelo que entendi, em 94, a partir de 94. Em 94, realmente, porque você combinou duas coisas que são mortais. A abertura da economia com a apreciação do câmbio. Não tem indústria que resista a isso. Então, vários setores da indústria brasileira desapareceram, alguns foram seriamente comprometidos, e esses que foram comprometidos começaram a se recuperar em 99, 2000, 2002. Só que de 2004 para cá, com a nova apreciação da taxa de câmbio, e aí parafraseando o ex-ministro Palocci, que dizia que ele não queria cometer os mesmos velhos erros do passado, mas ele cometeu os mesmos velhos erros do passado, o câmbio voltou a se apreciar e a indústria está novamente passando por um processo bastante difícil. Quer dizer, isso tudo então porque em 94 o Plano Real, a estabilização da moeda, a diminuição da inflação e tudo mais, o plano só previa isso e não previa um desenvolvimento da indústria. Com certeza. O Plano Real foi um plano que tinha por objetivo basicamente segurar a inflação, ou seja, garantir a estabilidade de preços. Mas ele não era, na sua concepção, um plano de desenvolvimento. Então, muitas das medidas que foram tomadas no início do Plano Real se pretendiam de caráter transitório. Ou seja, queriam iam ser adotadas por um ano e meio, mas que depois seriam abandonadas. Então, aquela combinação no início do Plano Real, de taxa de juros muito alta e câmbio apreciado, se acreditava para durar um ano e meio. Eu lembro que uma vez eu vi um pronunciamento do ex-ministro Ciro Gomes, que foi uma das pessoas que participou da elaboração inicial, da fase inicial do Plano Real, e ele disse, olha, realmente a gente sabia que o câmbio ia acontecer, o câmbio ia ficar apreciado, os juros iam ficar altos, só que eu particularmente achava que era uma situação puramente transitória. Não foi o que aconteceu. Não foi, A gente já está aí, de 94 para cá, estamos há 12 anos, convivendo com taxas reais de juros muito elevadas,
Tá? E com um câmbio que, na média desse período, tem sido um câmbio pouco competitivo. Tirando o período 2002, 2003, que realmente foi um período no qual a taxa de câmbio esteve em patamares mais competitivos do que ela está agora. E como explicar, por exemplo, esse processo de industrialização que o Paraná viveu aí de 98 até 2002, por exemplo, de indústrias vindo se instalando no Paraná? Aliás, foi um processo de industrialização do Estado. O que você teve foram os benefícios fiscais, né, concedidos pelo governo anterior, né, junto com um processo de desconcentração natural da economia brasileira, ou seja, algumas indústrias saindo do Estado de São Paulo, por diversas razões. Descentralização mesmo. Descentralização, do tipo, os impostos em São Paulo são mais altos, a mão de obra em São Paulo é mais cara. A disputa dos estados A própria disputa, né, dos estados pelas indústrias via guerra fiscal também ajudou a trazer as indústrias para outros estados, também para a Bahia e também para o Paraná. Agora, o senhor me dizia antes da entrevista que esse processo de desindustrialização é muito mais sentido na região sul, aqui especificamente mais no Paraná e no Rio Grande do Sul. Por quê? O plano econômico é um só para o país todo. Tá. Como explicar isso? Vamos deixar claro que isso é verdade de 2004 para cá. Ah, sim. Tá? Então, não é que desde 85, pelo contrário, se a gente for recuar de 85 para cá, o Paraná avançou bastante em termos de indústria, crescimento do PIB, etc. Cresceu acima da média nacional, etc. O que aconteceu de 2004 para cá foram duas coisas. Primeiro, a crise do agronegócio, você teve secas, teve a gripe aviária, teve a febre aftosa, etc., o que comprometeu o agronegócio, que é um componente importante do PIB paranaense, né? Isso por um lado. E por outro lado, a apreciação da taxa de câmbio, que ocorreu de 2004 para cá, ela não tem efeitos homogêneos na economia brasileira, depende da estrutura produtiva de cada estado, né? São Paulo, por exemplo, é um estado no qual a indústria ela utiliza muito insumos importados, matérias-primas importadas ou até componentes importados. Então, quando ocorre uma apreciação do câmbio, o custo de produção dessas indústrias é diminuído, né? Então, a apreciação do câmbio afeta a receita, ou seja, os exportadores paulistas perdem receitas em termos de reais, né? Mas, por outro lado, o custo de produção também cai. Então, o efeito líquido, né, disso sobre a rentabilidade é praticamente zero. Né? Já a indústria paranaense e gaúcha, isso não acontece. Por quê? Porque a estrutura produtiva desses estados é diferente. São indústrias muito mais baseadas na transformação de matérias-primas locais. Então, a indústria de móveis, indústria de calçados e etc. Ou indústrias ligadas à transformação de produtos do agronegócio. Tá? Então, quando ocorre uma apreciação do câmbio, você tem queda de receita sem ter queda do custo de produção. Então, a rentabilidade cai muitíssimo. Tá? Em alguns casos, aqui no Paraná, você tem indústrias que estão à beira da falência mesmo. Tá? O presidente da FIEP, o Rodrigo Rocha Loures, me falou há alguns meses atrás que ele recebe e-mails e cartas dos filiados da FIEP, praticamente todos os dias, relatando situações realmente calamitosas do ponto de vista da indústria paranaense. Agora, isso tudo por conta porque a gente pensa o nosso país conforme as finanças internacionais, isso tem muito a ver, não? Esse é um problema, eu acho que talvez seja o problema de fundo. O Brasil não tem hoje um modelo de desenvolvimento próprio, né? Você tinha... Não tem a sua personalidade econômica? Não tem a sua personalidade econômica. Então, a gente, no fundo, está adotando políticas econômicas que são políticas que têm por objetivo apenas atender os interesses do capital financeiro doméstico e internacional. Vamos pegar, por exemplo, a questão do superávit primário. Né? O superávit primário, que hoje está em 4,25% do PIB, a meta de superávit, ele é necessário para você pagar os juros da dívida interna, né? Agora, se você tivesse uma política fiscal que privilegiasse a questão do desenvolvimento econômico, ao invés de gerar superávit primário, o governo deveria estar preocupado com a geração de poupança pública, ou seja, de recuperar a sua capacidade de financiar investimentos públicos em obras de infraestrutura. Tá? Ou seja, fazer a política fiscal ficar voltada exclusivamente, ou quase que exclusivamente, para a questão do pagamento dos juros é muito pouco. Isso não vai gerar desenvolvimento. No máximo, essa política evita uma crise.
Tá? Mas aí você pode ficar numa situação de marasmo econômico permanente, que é o que a gente está acontecendo no Brasil nos últimos 12 anos. Na verdade, é um analgésico para dor de cabeça, não vai curar a causa. Mas, exatamente, a dor de cabeça continua lá na frente. Isso. Ela vai voltar em algum momento. E aí você vai ter que tomar mais analgésico para não sentir dor. Tá certo. Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, tá bom? Okay. Um instante só. O que é um hospital para quem vê o mundo assim? A quebra da rotina, um ambiente hostil, a distância dos amigos e familiares, o afastamento do ambiente escolar, não compreender o que está se passando consigo, não compreender o que está se passando a seu redor. Tudo isso pode significar uma quebra de identidade na criança. A criança que passa por períodos de internação se sente excluída do meio social, de sua casa, de seus pertences. A proposta do Programa de Escolarização Hospitalar do HC é proporcionar às crianças internadas a oportunidade de continuar os estudos, sem que haja prejuízo ao ano letivo ou que isso seja causa de evasão escolar. Professora, estou muito feliz com as suas aulas e aposto que as outras crianças estão adorando ainda mais. É uma chance muito grande a gente poder estudar aqui no hospital, porque enquanto a gente estiver internado, a gente vai perdendo aula. O projeto procura amenizar dificuldades como a tristeza, baixa autoestima, distância da família, ausência dos amigos, que são causadas pelo tratamento e que interferem na recuperação dos pacientes. No dia que vem a professora, o que eu percebo? As crianças acordam mais cedo, vão para o banho, escovam os dentes, tudo isso para esperar a professora. As crianças que recebem atenção educacional durante o internamento são mais receptivas, mais calmas e respondem melhor ao tratamento. Professora, estou muito triste, porque hoje o médico me deu alta. Eu não gostaria de ir embora, porque vou sentir muitas saudades dos seus beijos. Este projeto de escolarização hospitalar do HC é fruto de um convênio entre a Universidade Federal do Paraná e a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Ele faz parte do Comitê de Humanização Hospitalar, que atua em diversas áreas do Hospital de Clínicas. Estão chamando você para nos ajudar nesse trabalho. Você pode contribuir dando material didático, material escolar, jogos educativos e computadores. Venha você também fazer parte desse programa. Mostra o que é do bem, tem cara de neném. O Saiba Mais está de volta, hoje com o tema desindustrialização, e o nosso convidado é o professor José Luiz Oreiro, e com ele a gente fala a partir do tema de uma publicação do Boletim Economia e Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, e o tema desindustrialização é o conteúdo desse texto, e eu selecionei aqui, professor, uma frase sua, usada no texto, que o senhor diz que o modelo adotado desde 1994 se constitui num exemplo de servidão consentida. Explica melhor para a gente o que é isso. Tá bom, essa palavra servidão consentida foi uma provocação mais do Carlos Passos, o coautor do artigo do Quiminha, né? Mas a ideia era querer mostrar para o leitor, ou querer passar para o leitor a ideia de que a política econômica brasileira, ela não está pensada para o desenvolvimento do país, mas para atender os interesses do sistema financeiro nacional e também do sistema financeiro internacional. Tá? Então, quer dizer, eu no bloco anterior estava falando sobre a política fiscal, né? A gente também pode falar agora sobre a questão do câmbio. Quer dizer, por que o câmbio está em 2,10? Claramente, com essa taxa de câmbio, uma série de setores da economia brasileira, eles não têm capacidade de competir
com seus congêneres no exterior. Quer dizer, aqui a indústria paranaense se ressente muito da concorrência com a China. Né? E aí imagino que o mesmo ocorra no Rio Grande do Sul. Né? Bom, os técnicos do governo, os economistas do governo, principalmente do anterior ministro da Fazenda, vão dizer, não, mas o câmbio flutuante flutua, né? É o melhor regime de câmbio que tem, nós não podemos mudar a taxa de câmbio, etc., porque não quero cometer os mesmos velhos erros do passado, que a gente já tentou fixar a taxa de câmbio, e olha, deu no que deu, quebramos o país, fomos ao Fundo Monetário Internacional, etc., etc. Bom, o que o senhor ex-ministro da Fazenda esqueceu de dizer, e que alguns economistas ainda esquecem de dizer, é que, embora você não seja uma boa ideia fixar o câmbio, você pode administrar a flutuação, de tal maneira a fazer com que, a médio e longo prazo, a taxa de câmbio fique flutuando em torno de uma média, em torno de uma tendência que garanta um mínimo de competitividade para as exportações brasileiras. Bom, que tipo de política você poderia adotar para ajudar a ter um câmbio administrado? Uma das coisas que você poderia fazer é ter controles de capitais, controles da entrada e a saída de capitais. Os controles podem ser de diversos tipos. Pode ser um controle na forma de um imposto, por exemplo, vem um Jorge Soros querendo investir $1 bilhão na Bolsa de Valores de São Paulo. Né? Só que se ele botar esses $1 bilhão na Bolsa de Valores de São Paulo, eu sei que isso vai ter um efeito sobre a taxa de câmbio que eu, no momento, não quero. Ou seja, vai entrar muito dólar na economia brasileira, a taxa de câmbio vai despencar para baixo e, com isso, os exportadores brasileiros vão ser prejudicados. Bom, o que eu posso fazer? Se eu quero desestimular o Jorge Soros a entrar com tanto dinheiro na economia brasileira, eu posso colocar um imposto de entrada, dizer o seguinte, olha, Soros, desses $1 bilhão, você tem que depositar 30% no Banco Central por um ano sem remuneração, que é o que o Chile fez em 1990. O Chile, que é admirado, né, por vários economistas liberais no Brasil como o grande exemplo de país liberal, que adotou políticas liberais, foi um país que, durante a década de 90, adotou controle da entrada de capitais. Uhum. Com que objetivo? Precisamente impedir o que aconteceu agora na economia brasileira, a apreciação da taxa de câmbio. Porque eles queriam manter as suas exportações competitivas no mercado internacional. Então, aqueles conselhos vindos de Washington dizem, não adotem controle de capitais porque isso é prejudicial para o país. O Chile simplesmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não, isso aqui a gente vai adotar porque é bom para a gente, etc. Nós aqui estamos fazendo exatamente o que nos manda o segundo consenso de Washington, tá? Que é adotar políticas liberais. Né? A questão da falta de personalidade nossa na economia. Isso. Nós, no fundo, estamos adotando políticas que interessam mais ao setor financeiro doméstico e aos interesses internacionais do que ao desenvolvimento do país. E a preocupação principal, o foco principal disso é o reaquecimento da indústria. Sim, a ideia é... E isso não teria comprometimento com inflação, volta de inflação, desestabilizar a moeda? Não, aí você está tocando num ponto que é um ponto delicado. Toda vez que alguém propõe uma mudança na política econômica, é taxado de inflacionista, de saudosista, de que é a volta da inflação, etc. É lógico que se você tiver uma valorização do câmbio, uma desvalorização do câmbio, melhor dizendo, você vai ter um repique inflacionário. A inflação vai subir um pouquinho. Mas vai ser um aumento puramente temporário da inflação. Dá para ter controle dela? Dá para ter controle. Então, o que não é necessário que... Acho que um dos grandes erros da política monetária no Brasil nos últimos anos foi a velocidade com a qual o Brasil reduziu a sua taxa de inflação. Né? Se você pensar que em 2003 a gente estava com uma inflação de 10% ao ano, 2003, e nós vamos fechar 2006, ou seja, 3 anos depois, com uma inflação inferior a 4%, ou seja, a gente reduziu 6 pontos percentuais a taxa de inflação em apenas 3 anos, não há lugar nenhum no mundo que tenha feito uma desinflação tão rápida. Se você pegar as experiências do México e do Chile, tá, que são 2 países emergentes no mesmo continente, que, portanto, a gente pode fazer comparações com o caso brasileiro, você vai perceber que esses países desinflacionaram, ou seja, reduziram a sua taxa de inflação de uma maneira muito mais gradual do que feita pela economia brasileira. Qual é a consequência de você fazer uma desinflação muito rápida? É que você tem que manter uma política monetária muito apertada, você tem que manter taxas de juros muito altas, e o reflexo de uma taxa de juros muito alta é um câmbio apreciado. Por quê? Com uma taxa de juros muito alta, e muito alta relativamente ao que prevalece no resto do mundo, você atrai um grande fluxo de capitais
para dentro da economia. Então tem uma enxurrada de dólares, o que derruba a taxa de câmbio, e com isso você prejudica os exportadores. E acaba prejudicando a indústria e comprometendo o crescimento de longo prazo da economia brasileira. Quer dizer, hoje nós vivemos, parafraseando um trecho do seu texto, e que o senhor se reporta, até diz assim, como diz o poeta, o FMI é aqui. Isso. Nós vivemos essa situação mesmo. Mas eu gostaria de só chamar a atenção de um detalhe curioso. No que se refere a controle de capitais, o Fundo Monetário Internacional já fez meia-culpa. No sentido de que o próprio Fundo Monetário Internacional... Esse reconhecimento já é alguma reconhece de que políticas de controle de capitais podem ser interessantes para países emergentes. Ou seja, curiosamente no Brasil, parafraseando algum historiador, não lembro agora quem foi, nós queremos ser mais papistas do que o Papa. Ou seja, a gente está querendo adotar políticas mais ortodoxas e mais liberais do que aquelas que são defendidas pelos próprios organismos que supostamente representam essa ideologia. Que é bastante curioso no caso da economia brasileira. Voltando à questão do primeiro bloco, o senhor dizia que a FIEP vem recebendo constantemente e-mails anunciando a falência de algumas indústrias. Para remediar essa situação, assim, agora, o que está sendo feito? Olha, no momento não pode fazer nada. Não tem, porque para fazer alguma coisa, você precisaria mudar a política de câmbio. Tá? O governo esboçou uma reação com esse pacote cambial adotado há 2 semanas atrás. Que é uma tentativa, do meu ponto de vista, inútil e infrutífera, de desvalorizar a taxa de câmbio por medidas pontuais de liberalização do mercado cambial. Tá? Tanto o pacote é infrutífero que, quando ele foi anunciado, o que aconteceu com o dólar foi que ele se valorizou mais ainda. Então, ou seja, o mercado tinha uma expectativa de que o governo realmente iria adotar medidas mais duras, no sentido de conseguir uma desvalorização da taxa de câmbio, mas o pacote frustrou todo mundo e aí o dólar acabou se valorizando mais ainda. Sobre o nível da taxa de câmbio, tem um outro trecho do seu texto que o senhor diz assim, que para ampliar a competitividade da indústria nacional exige a adoção de 3 políticas-chaves: a taxa de crescimento dos salários nominais, a taxa de crescimento da produtividade do trabalho na indústria e o nível da taxa de câmbio. É exatamente isso. Na verdade, porque a competitividade depende basicamente desses 3 fatores. Depende do nível do salário real, depende da produtividade e depende da taxa de câmbio. A relação entre salário e produtividade é importante. Os sindicatos brasileiros precisam se conscientizar, como acontece no caso dos países escandinavos, Suécia e Noruega, de que você só pode ter aumento de salário real se você tiver aumento de produtividade. Do contrário, se você tentar forçar um aumento de salário real que não esteja ancorado no crescimento da produtividade, o resultado vai ser ou aumento da inflação ou perda da competitividade internacional, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, e a terceira chave, a terceira perna, né, desse modelo é você ter uma taxa de câmbio que seja competitiva para que dê aos exportadores brasileiros, aos industriais brasileiros, igualdade de condições com seus congêneres do exterior. E o papel dos sindicatos nesse momento aí? Os sindicatos no Brasil estão enfraquecidos, né? Até porque a economia brasileira vem crescendo muito pouco nos últimos 15, 20 anos. Agora, eles podem ter um papel-chave caso a economia brasileira volte a crescer a uma taxa mais acelerada. Tá? Se a economia brasileira voltar a crescer de uma taxa mais rápida, tá? Uma especial atenção vai ter que ser dada à taxa de crescimento dos salários. Tá? Por quê? Quando a economia brasileira crescer mais rapidamente, então o nível de emprego vai aumentar, e a tentação natural dos sindicatos é querer forçar um aumento de salário, dado que a situação de emprego melhorou. Tá? Agora, se os sindicatos pressionarem por aumento de salários que não estejam acompanhados no crescimento da produtividade, você vai ter perda de competitividade, vai ter aceleração da inflação, e aí o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros, ou seja, volta todo aquele problema. Ou seja, para o crescimento ser sustentado, né, no longo prazo, você tem que ter, por parte dos sindicatos, uma política de moderação salarial, que é ancorar os aumentos de salário no aumento de produtividade. Quer dizer, bom senso. Bom senso, exatamente. Tá certo, professor. Muito obrigado por ter vindo. Nada, eu que agradeço o convite. Nós voltamos com uma nova edição na semana que vem. Um abraço, até lá.